Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje teremos um olhar médico sobre as ações, as atitudes que estamos implementando dentro dos condomínios. Elas são eficazes ou não são eficazes? Ou quais delas são ou não são eficazes? Nos esforçamos, estamos fazendo mais um programa ao vivo para trazer informação de qualidade em tempo real para você, telespectador. É um esforço da Conte TV. Nosso convidado de hoje, mais que especial, Dr. Marcelo Altona, clínico geral, formado pela Santa Casa de São Paulo. Dr. Marcelo, muito bem-vindo, infelizmente nesse momento, mas tenho certeza que trará muita informação de qualidade. É um prazer enorme, Ricardo, obrigado pelo convite e vamos poder bater um papo um pouco sobre essa situação que acho que interessa a todo mundo de diferentes formas, mas em especial ao teu público também não deve ser diferente, o que eu puder ajudar. Antes de entrar na questão condominial, eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que a gente tem. Limitação de acesso por limitação de acesso nos elevadores, entre outras coisas. Eu queria que você desse um panorama, porque a gente está ouvindo muita informação diferente. A gente tem, por exemplo, uma opinião dos estados, uma opinião do nosso governo federal, a gente tem opiniões de médicos com visões totalmente divergentes, e a gente fica muito perdido, e você, como um médico muito respeitado, gostaria de saber a sua opinião sobre essa pandemia focada aqui no Brasil. Eu acho que sempre na medicina, especialmente nesses quadros infecciosos generalizados, né, pandêmicos, como talvez esse seja a gente nunca viveu isso, né? Pelo menos a nossa geração nunca viveu algo parecido. Eu acho que quando isso acontece, as angústias são muito grandes, especialmente por a gente não ter respostas claras do que está acontecendo. Então, desde novembro, praticamente, Ricardo, a gente tem se baseado muito nas nossas informações olhando para os outros países, né? Olhando para a China, olhando para a Itália e agora para os Estados Unidos. E a gente está tentando inferir algo a ser feito aqui no Brasil, baseado na experiência que eles tiveram nos outros países. Só que a verdade é que cada país tem uma realidade, né? Que vai desde clima, cultura, né? Até a infraestrutura e educação. Então, assim, é muito difícil a gente entender exatamente qual vai ser o caminho de agora em diante, mas a gente pode levar chegar a essa conclusão baseado no que está acontecendo nos outros países. Então, a gente tem que, no pior das hipóteses, estar preparado para o que está acontecendo. E, do ponto de vista médico, todas as medidas de isolamento social que têm sido pregadas até então, pela maioria dos profissionais, eu diria que tem uma responsabilidade, né, com a transmissão de informações, vem de encontro ao que está sendo feito em outros países. Agora, a gente tem que adaptar um pouco à cultura brasileira. E aí, não só a cultura, como a nossa infraestrutura. Eu acho que é todo esse conjunto que vai desenhar nos próximos dias até que ponto a gente vai chegar e, enfim, se vai ser uma catástrofe similar ao que está acontecendo na Itália, que acho que foi o pior país até agora, ou não. Seria errado dizer que, na verdade, até os médicos, vocês ainda não têm tantas informações, ainda estão um pouco, talvez perdidos, não seja a palavra certa, mas um pouco sem tanta... assim, não sabem, não conhecem tanto ainda do vírus, por se tratar de um vírus novo. Então, por não conhecer tanto, é melhor o máximo de cautela do que não ter tanta cautela? Perfeito. O corona, assim, a gente já conhece o vírus corona, né? O corona já teve pelo menos outras 2 epidemias recentes aí, no começo dos anos 2000 e depois de 10 anos, foi, se não me engano, em 2012, que foi o SARS e o MERS, que foram já 2 coronavírus, mas que não chegaram até o Brasil.
eles iniciaram lá né, no Oriente, também na China e na região do Oriente Médio, mas eles acabaram não chegando no Brasil. E acho que muito das medidas que foram tomadas ali em dezembro, em janeiro, até meados de fevereiro, quando a gente não tinha muitas informações, muitas pessoas entendiam que talvez a gente não chegaria como as outras talvez não chegaram. E a verdade é que, apesar de a gente conhecer o vírus corona, a gente sabe que é uma mutação nova, né? Ou seja, ele é similar aos antigos, mas ele tem algumas características específicas, que é o que realmente está fazendo com que ele atinja a dimensão que ele está atingindo. E essas características são a fácil disseminação entre as pessoas, né? E essa letalidade que é claramente maior do que não só a letalidade dos vírus coronas antigos, como também mais letal do que as próprias epidemias recentes de influenza, que a gente tem enfrentado praticamente aí anualmente, mas no seu auge aí foram essas né, da gripe aviária, do H1N1, que foram as mais recentes. Ele é mais mortal do que essas outras. Ele é mais mortal, Falava-se muito de que ele propagava mais rápido, mas ele não tinha tanta mortalidade. Isso já está mudando, então, esse conceito um pouco. A gente tem que entender que quando eu falo de letalidade, eu estou falando de toda a população acometida, né? Então, depois, se eu for separar essa letalidade por faixa etária, aí a gente desmembra em outras discussões. Mas vamos dar um exemplo, mais ou menos, tá? Dados, a letalidade do influenza, né? Inclusive nas maiores pandemias, ela realmente não chegava a 1% de letalidade, ou seja, de cada 100 pessoas que pegavam influenza, nenhuma morria, né? E as informações que a gente tem, com os dados que a gente tem, com todas as críticas a esses dados, né? Porque a gente não consegue fazer exames de todo mundo, no mundo a gente está vendo isso, né? Na China não se fez diagnóstico de todas as pessoas, na Itália também não, e aqui no Brasil a gente já está nesse momento também, onde muitas pessoas, talvez até a maioria, eu ousaria dizer, não vai ter o diagnóstico confirmado por um exame. A gente imagina que ele esteja em torno de 3,5%, 3,2% a letalidade geral, né? Se você olhar a letalidade geral, ela é baixa. É claro que ela é baixa, né? Então, vamos supor, hoje a gente tem mais de 200 mil pessoas acometidas no mundo com a doença e temos, sei lá, de mortos, um pouquinho mais de 20 mil, 20 e poucos mil nos últimos dados. Mas a gente precisa entender que, se você olhar 20 e tantos mil dos 250 mil, dá 10%. Aí você se assusta. Não, mas a gente sabe que essa não é a real letalidade dele. É porque a gente só tem informação de 200 mil pessoas que têm a doença. Existem pelo menos mais 4, 5, 6, 7 vezes mais pessoas acometidas que a gente não sabe que tem a doença. Tanto que no Brasil, para você conseguir fazer o exame é muito difícil. A gente tem visto a imprensa, praticamente você tem que chegar lá com todos os sintomas e praticamente para ser internado, senão... Na verdade hoje o exame está sendo destinado às pessoas que estão em internação em condições de mais gravidade, obviamente, né? A orientação é para que, se você tem sintomas leves, graças a Deus a maior parte das pessoas tem sintomas leves, para você não sair nem de casa, né? Ou seja, para você talvez tentar uma comunicação com seu médico e ir tendo orientações à distância, em telemedicina, por telefone, e você só deve procurar o hospital, porque aí sim, talvez com uma demanda específica, se você tiver sintomas de gravidade, que basicamente são sinais de insuficiência respiratória, né? Que seria o acometimento pulmonar da doença, com pneumonias amplas, com dificuldade de respirar, enfim, uma condição que, obviamente, que é um risco para você continuar em casa, né? Na Itália se deu, aparentemente, esse grave problema porque a grande parte da população, e pelo menos é isso que tem se noticiado, ela era assintomática, né? E os jovens, muitos jovens assintomáticos. Então, esses jovens provavelmente devem ter levado essa doença para os mais idosos de forma sem conhecimento. Tem até diz que teve um jogo de futebol, agora não me lembro qual, que ali foi talvez a propagação muito forte, que tinha algumas pessoas. Então, quer dizer,
a gente ficar em casa, às vezes não é para me proteger e te proteger, mas proteger nossos pais, nossos avós, né? Perfeito. Na verdade, isso não é uma informação só da Itália, né? Isso é uma informação do vírus como um todo. Existe um relato já que partiu da China e que foi comprovado na Itália, mas que é uma característica do vírus, tanto que o vírus que a gente tem aqui no Brasil, ele foi testado, é o mesmo vírus que acometeu a Itália. Então, na verdade, existe grande parte das pessoas que tem nenhum sintoma ou sintomas tão leves que essas pessoas, enquanto jovens, continuam circulando na sociedade. E na Itália existem duas informações importantes que contribuíram para o que a gente está vendo. A primeira é, demorou-se para adotar o isolamento social, né? E o segundo, eles têm uma proporção de idosos na população muito maior do que outros países. Então, eu acho que na Itália a questão se deu mais ao atraso do isolamento social e à questão de ter mais idosos do que outros países que foram acometidos, como China e Brasil, enfim, e outros países. Mas isso é uma característica do vírus. Grande parte das pessoas vai fazer infecções ou assintomáticas ou muito pouco sintomáticas, né? Vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos começar com um elevador, né? A gente tem agora algumas indicações até de prefeituras, até as grandes empresas de elevadores, sobre não dividir o elevador com outras pessoas. Então, tentar separar ou unitariamente ou pessoas que são da mesma família. O quanto isso é eficaz e é recomendável ou isso não tem eficácia? Como o contágio se dá? O contágio se dá quando as pessoas... como o vírus ele não fica no ar aleatoriamente, ele é carreado no ar através de perdigotos, né, de saliva que é eliminada pela boca. Então, assim, não é que você vai passar numa rua deserta e vai ter um vírus flutuando ali que você vai entrar em contato e você vai pegar a doença, né? Então, você precisa de uma certa proximidade com as pessoas. Então, estima-se que se você tiver uma distância menor do que 1,5 metro, 2 metros, do lado de uma pessoa, e ela ou tussa, ou ela espirre, ou ela falando com você, ela elimine, né? As pessoas às vezes falam, sai um pouquinho de gotículas da saliva, isso entra em contato no seu olho, na sua boca, no seu nariz, ou você coloca a mão no lugar onde essa saliva acabou, você pode depois se contaminar. Então, qualquer tipo de proximidade, seja ela no elevador, ou seja no hall social, ou seja próximo ao zelador, na portaria, ou seja na quadra de futebol, você entre duas crianças jogando futebol, ou na piscina, ou na sala de ginástica, né, do condomínio, se você tem essa proximidade, você aumenta a chance de existir o contágio. E como a gente tem muitas pessoas assintomáticas ou muito pouco sintomáticas, essa pessoa que desce no elevador, que contagia, né, contamina uma outra pessoa, que mora com um idoso, pode depois levar a doença para casa. Então, todas essas regras, especial no elevador, que é um lugar pequeno, né, de 1,5 metro por 1,5 metro, na melhor das hipóteses, enfim, a maioria dos elevadores acho que nem são tão grandes. Se você fica com uma pessoa por 5, 10 andares, ainda conversa e tal, a chance de contágio é maior. Então, o ideal seria, tá descendo o elevador, parou no andar, a pessoa viu que já tem uma pessoa no elevador, o ideal seria que ela deixasse descer e não entrasse junto no mesmo elevador. Pela sua introdução, então, eu entendi, perfeito, o elevador ficou claro, mas eu entendi que seria a próxima pergunta, que o fechamento de áreas comuns também são decisões assertivas. Sim, porque é aquela questão. Primeiro que, bom, você pode falar melhor do que eu, mas o meu condomínio tem 20 apartamentos, mas e os condomínios que têm 200 apartamentos? Né? Então, você imagina se o meu condomínio tem 20 apartamentos, tem 4 famílias com criança pequena, que problema teria eu descer 2 crianças? Entendeu? Aí a gente sempre acaba tentando encontrar uma brecha, né? Uma pequena justificativa para a gente frequentar o ambiente comum, mas a verdade é que existem condomínios com 200 unidades que você não pode fazer isso. Se você cria uma brecha,
no que adianta, entendeu? Você tirar as pessoas do trabalho, tirar as pessoas da rua e você confiná-las dentro do condomínio. Não faz sentido. Então, o ideal seria que esse isolamento social fosse aplicado também ao condomínio, né? Porque essa é assim, lá no condomínio as crianças, mesmo que sejam as pessoas com mais baixo risco, vão estar em contato uma com a outra e provavelmente vão estar propiciando esse contágio e levando essa doença para os seus parentes né, nos andares, enfim, em cada uma das unidades. Marcelo, tem um outro ponto que é assim, acredita-se, acredita-se não, é uma característica do vírus, por favor me confirme, de que ele fica muito tempo em algum local, né? Então, se, por exemplo, eu ponho a mão na boca, no nariz, encosto num corrimão, eu ouvi falar inicialmente 24, eu já ouvi falar em 72 horas que ele pode ficar em algum local. Não sei se é 4 ou se é 72, mas é muito. Sim, é bastante. E depende da superfície, né? Você tem superfícies mais irregulares, a tendência é que às vezes eles ficam mais. Se são superfícies mais lisas, com fácil acesso de higiene, tende a durar menos. Mas isso são detalhes que às vezes é até difícil, né, a gente fazer esses estudos, porque você faz esses estudos num ambiente em laboratório e na verdade, na realidade, você não está em um ambiente protegido em laboratório, você está ao ar livre. Mas isso é uma característica, assim, do vírus, e é por isso que a gente estimula também a higiene contínua, né, dos condomínios e especialmente das áreas comuns, porque é essa higiene que vai ajudar a gente desinfectar e tirar o vírus de circulação. E era isso que eu ia falar. Uma das justificativas, além da questão do convívio, de você ter mesmo num apartamento, num prédio de 20 apartamentos, como é o que você mora, embora você não esteja lá, você está em Atibaia, assim como eu, estamos perto. Se você deixar todas as áreas abertas, você vai ter uma dificuldade de ampliar a limpeza nas outras áreas. Então, o elevador era limpado, sei lá, 2 vezes por dia. Nesse momento, talvez o ideal é limpar a cada hora ou a cada 30 minutos. O corrimão que era limpado 2, 3 vezes, limpar a cada 30 minutos. Então, se você fechar o máximo de áreas possíveis, você vai limitar o acesso e esse acesso pode ser limpado com maior frequência e isso traz uma eficácia maior. Isso está correto? Perfeito. Até eu ousaria dizer que naqueles condomínios menores onde existe câmeras e controle, você não precisa nem estabelecer um tempo intervalo entre as higienes. Você pode se basear na frequência das pessoas. Então, por exemplo, naquela hora, quantas vezes usaram o elevador social? Nenhuma? Então, tá bom, espera usarem o elevador social para ir lá higienizar, entendeu? E assim por diante, né? Senão também... O mais correto seria limpar a cada uso, né? Sim, o ideal, mas, enfim, a gente sabe também que isso é muito importante a gente falar. A gente está vivendo uma coisa assim, inimaginável e óbvio, e o melhor que a gente conseguir vai ser sempre o ideal, mas a gente sabe que entre o ideal e aquilo que a gente consegue, às vezes, pequenos lapsos acontecem. Então, a gente sempre tem que trabalhar para o melhor possível, né? Eu fiz uma entrevista na terça-feira com agora me fugiu a especialidade dele, mas é nessa parte biológica. Biomédico. Acho que é biomédico. E ele me disse, na opinião dele, e eu tenho ouvido opiniões diversas sobre o uso do álcool gel, né? Porque ele falou que muitas vezes a gente erra com produtos de limpeza, a gente passa o produto, logo passa o pano, isso tem menos efetividade. E aí a discussão que diz que esse vírus ele é um pouco mais, me fugiu a palavra, não sei se é temoso, alguma coisa assim, que ele é um pouco diferente. E aí só o álcool gel talvez não fosse tão útil, tão eficaz, que o mais correto é a água e o sabão por um determinado tempo. Queria saber o seu ponto de vista sobre isso. Na verdade, assim, a gente tem um problema, como muitas coisas no Brasil, que é qualidade, né, do produto. Né? Então, agora a busca por álcool gel foi uma loucura. Né? Então, eu estava conversando outro dia com um amigo que comprou álcool gel, assim, sabe, no desespero, em galão. E aí ele foi testar o álcool gel e não era nem inflamável, sabe assim? Ou seja, venderam para ele um gel
com um cheirinho ali de álcool, talvez uma porcentagem pequena. E realmente, então, assim, tem tudo uma questão de qualidade de produto. Mas vamos partir do pressuposto que todos os produtos têm qualidade, né? Todo álcool gel tem pelo menos aí os 70%, e a gente parte desse pressuposto. Uma coisa é a higiene das mãos, né? Que você pode fazer várias vezes ao dia com a higiene, né? Antes do banheiro, depois do banheiro, antes de comer, depois de comer, né? É sempre, mesmo próximo das pessoas da sua casa, que você pode fazer isso com mais facilidade. E outra coisa é, por exemplo, sua mão fica suja, né? E você vê sujeira na sua mão, por qualquer coisa que seja, por graxa, por sujeira em uma quantidade grande que estava num cantinho. Quando existe sujeira visível na sua mão, o ideal é que você lave com água e sabão. E ao lavar com água e sabão, você tem que dedicar mais tempo à lavagem, né? Se preocupar um pouquinho mais com as dobras. Então, eu ousaria dizer que o ideal é, quando a sua mão não tem nada visível, né, em termos de sujeira, é só uma higienização que você está fazendo rotineira a cada hora, você pode passar álcool gel. Mas seria legal que você parasse algumas vezes ao dia, entendeu? E lavasse mesmo a mão com água e sabão, especialmente quando você está dentro do banheiro, né? Acho que é o ideal. Porque você está dentro do banheiro, antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro, se você aproveitar esses momentos que você está no banheiro e usar água e sabão, a tendência é que você complemente um com o outro. E aí, você complementando, você vai diminuir a chance de se contaminar, né? Marcelo, o nosso público é Brasil, né? E cada cidade e região estão com restrições diferentes e com indicações diferentes. E existem algumas localidades que existem alguns síndicos que querem manter reuniões, né? A gente está assembleias, porque a gente está no momento de assembleias ordinárias, geralmente março e abril. E a nossa indicação, Gabor RH, Conde TV, Sim, todas os grupos que eu represento, de suspensão dessas reuniões. E aí alguns síndicos tentam buscar uma alternativa para essas reuniões, e a gente indica e sugere que deixe isso para frente. Tem conversado com órgãos públicos e privados para a extensão do mandato do síndico, mas o que eu queria chegar lá no seu olhar clínico, médico, eu fazer uma reunião que seja numa quadra, com distanciamento de 1,30 m ou 2 metros. Só que o quanto isso, no seu olhar, pode ser feito, ou quanto isso deve ser evitável, porque vai incluir muito mais coisa, vai acabar tendo talvez uma proximidade, um espirro, uma caneta compartilhada ou coisa similar. Minha sugestão é exatamente para que a gente não chegue no mesmo patamar da Itália, em termos, né, Espanha também hoje, em termos de mortalidade e acometimento. A gente começou de forma mais precoce essa tentativa de isolamento social. Eu falo essa tentativa porque às vezes ela não é igual dentro da própria cidade, né, dependendo de se é uma região mais de periferia, se é uma região mais nobre, de classe média. Ela não é igual. A gente percebe andando em São Paulo, você anda em bairros nobres, você vê as ruas vazias, mas você anda em bairros mais periféricos, as pessoas estão na rua, né? Então, se em São Paulo é assim, você pode imaginar como que funciona no Brasil afora. Então, qual é o ideal, na minha opinião? Na minha ideal é que a gente, desde o começo, que a gente fosse o mais rígido possível, porque isso vai fazer com que a gente não atinja o pico de acometimento da doença similar ao que a Itália aconteceu, né? O que aconteceu na Espanha, enfim. Porque aí vai ser mais fácil a gente tomar a atitude depois de amenizar e aliviar isso para a retomada da economia. Porque ninguém tem dúvida, quando você olha as imagens da Itália, se você mostrar hoje as imagens da Itália, ninguém tem dúvida de que as reuniões de condomínio na Itália devem ser feitas à distância. Mas é que eles chegaram num patamar de acometimento que aí não resta dúvida. O ideal, na minha opinião, seria que a gente restringisse ao máximo isso no começo, porque aí a gente ia ficar menos tempo confinado, ou seja, a epidemia ia passar mais rápido, e a chance de a gente voltar também mais rápido a reativar a economia é maior, né? Então, eu sou super a favor de a gente ser o mais rígido possível agora. Mas Marcelo, e a economia está parando, as pessoas estão demitindo? Concordo, é alguma coisa que
né, os especialistas na área médica e na área econômica têm que trabalhar juntos, mas nesses primeiros dias é fundamental que a gente faça isso para que talvez daqui 15, 21 dias a gente consiga amenizar um pouco essa rigidez e retomando gradativamente a economia no que seria talvez esse isolamento vertical que a gente fala, ou seja, mantém os idosos, mas vai liberando aos poucos os jovens, especialmente aqueles jovens que talvez já tiveram a doença e que já estão imunes, né? Talvez a gente devesse ter começado antes, né? Esse confinamento. A gente teve países, eu acho que a gente tem que olhar para o que já aconteceu, né? A gente teve países como a Inglaterra, por exemplo, que tentou liberar e já voltou atrás, porque não foi assertivo. Tinha aquela ideia de que todo mundo vai pegar, vai ser criado um anticorpo, tal. Não deu certo, voltaram atrás. E a gente está com países de menor expressão, né, até na América do Sul, e com 1, 2, 3 casos já fechou tudo, fechou fronteira, entrou em confinamento. Então, se o Brasil, no segundo, terceiro, no 10º caso, fechasse todas as fronteiras, ninguém saísse de casa por 15, 20 dias, provavelmente esse vírus no Brasil não existiria mais e a gente voltaria à economia em 2, 3 semanas. É muito difícil dizer isso, tá? Mas se a gente olhar para os países que tiveram sucesso, então aí eu vou colocar Taiwan, Singapura, até a Coreia do Sul, que no começo teve uma curva mais ascendente, mas logo conseguiu amenizar. O Japão também teve uma curva mais ascendente, mas agora começou a amenizar. Ontem, até é curioso, ontem eu vi um vídeo de um brasileiro no Japão criticando as medidas no Brasil, falando, olha aqui as pessoas na rua, todo mundo andando. Ele só esqueceu de dizer que o Japão está 2 meses à nossa frente em relação à doença. Ou seja, eles já ultrapassaram o pico. Aquelas pessoas que estão circulando, 70%, 80% delas já são imunes, provavelmente, porque já tiveram a doença e estavam em casa confinadas há algumas semanas atrás. Então, é muito difícil ter certeza desse período que você disse, né? Mas a convicção de que quanto antes ele começar, antes vai acabar, isso é a única certeza que a gente tem. E esses países, além desse confinamento precoce, uma outra característica que eles tiveram foi eles conseguiam dosar rapidamente todos os suspeitos. E aí é mais fácil você isolar quando você tem kit suficiente para examinar todo mundo, né? Então, quando você pode examinar e testar todo mundo, e você tem condições de isolar, porque não adianta nada testar e as pessoas continuam circulando. Mas o que aconteceu? A Alemanha está testando e confinando. A Coreia do Sul começou a testar todo mundo, e acho que foi o que mais testou até agora, e confinava. E aí eles, de repente, fizeram a curva deles virar um platô e a doença ficar sob controle. A última pergunta que eu vou te fazer, para a gente finalizar, depois eu vou chamar um quadro aqui, improvisar esse quadro sem vinheta, porque a gente está fazendo ao vivo, e volto para te agradecer. Eu ouvi hoje, na Bandeirantes, uma médica, me fugiu o nome dela, mas uma médica conhecida, dizendo que iriam chegar, acho que 1 milhão de testes, alguma coisa assim, para o Brasil. E a estratégia para o Brasil, e parece que é o que o Bolsonaro também tem, de uma maneira mais bruta, mas tem tentado falar. Ela disse nessa entrevista, uma entrevista de 2 horas, que a ideia é essa, a ideia é testar o máximo de pessoas possíveis, manter os idosos em isolamento, manter quem tiver com coronavírus em isolamento e liberando o povo, mensurando qualquer sintoma que tiver, já faz o teste, ou faz o teste até sem sintoma, né? E dá para identificar, segundo ela, isso eu fiquei um pouco, não entendi tão bem, por não ser médico, que daria para identificar uma espécie de anticorpo em algumas pessoas, que esse anticorpo não é que ele protege 100%, mas ele dificulta 5 vezes, segundo ela, mais a pessoa. Então, ele se torna um super protegido para essa doença. Você, primeiro, para a gente finalizar, acredita que esse seria um caminho assertivo? E segundo, você acredita que o Brasil tem a estrutura para fazer isso? Respondendo à primeira pergunta, talvez eu precisava entender exatamente a sugestão dela em termos de qual é o exame, porque hoje a orientação que a gente tem com os exames que a gente tem disponíveis, testar pessoas sem sintomas não faz sentido.
Por quê? Porque a pessoa que está sem sintoma, por que você testaria uma pessoa sem sintoma? Porque ela teve contato próximo com alguém que teve a doença. Não faz sentido ficar pegando as pessoas na rua assintomáticas e testando. Se você testa uma pessoa sem sintomas que teve contato próximo com alguém que teve o vírus e ela está na fase de incubação, é por isso que você deveria testá-la, esses exames podem dar muito falso negativo. O que significa? Ele dá negativo e, na verdade, a pessoa está incubando a doença. Então, isso é praticamente um salvo-conduto de que aquela pessoa pode voltar à rotina dela e isso pode, em algum momento, trazer a doença para ela e para outras pessoas, porque, na verdade, ela pode estar incubando. Então, só não faz sentido o teste em pessoas assintomáticas. Agora, se a gente tiver a disponibilidade de testes para pessoas sintomáticas, faz muito sentido a gente dosar, mas, ao mesmo tempo que você tem que ter esses testes, você tem que ter uma infraestrutura para conseguir isolar essas pessoas. E a minha grande dúvida é se a gente consegue isolar grande parte da população brasileira, porque é verdade, né? Assim, a gente tem uma população muito heterogênea em termos de social, econômico-social. Então, você consegue isolar facilmente pessoas de classe média alta, mas pessoas de classe baixa que moram 10 pessoas numa casa pequena, às vezes o isolamento é um pouco mais complicado, né? Mas eu acho que, assim, tudo que a gente puder fazer para baratear os exames e conseguir aplicar ele em larga escala para pessoas sintomáticas, e o quanto melhor a gente puder agir no isolamento, teoricamente, a gente vai ter mais sucesso, assim como já se demonstrou na Coreia e em outros países, como a Alemanha. Vou te fazer a última pergunta. Eu falei que era a última, mas agora vai ser a última. E aí, vai conseguir me responder. Quando e como a gente vai voltar para a normalidade? Porque eu já ouvi, por exemplo, o ministro da Saúde dizendo que a nossa curva deve diminuir em setembro. Se a gente ficar confinado em setembro, primeiro que 90% da população vai enlouquecer e segundo que 98% vai falir. Então, eu queria saber qual que é o seu feeling ou o seu entendimento como uma pessoa com tanta experiência. Eu acho que assim, uma coisa é meu feeling e outra coisa é minha vontade, né? Assim, o meu feeling se a gente imagina que o pico no Brasil seja em torno da terceira semana de abril, o pico, a gente precisa provavelmente até o final de maio para voltar à normalidade. No mínimo até o final de maio para voltar à normalidade. No mínimo. Tá? Agora, o que eu acho que é o caminho? O caminho é, a partir do momento que a gente perceber que a maior parte das pessoas ou já foi contaminada ou já teve sintomas similares que sugerem o vírus, a gente ir gradativamente liberando as pessoas saudáveis, óbvio, de uma maneira muito, muito orientada, muito cautelosa e, ao mesmo tempo, preservar os idosos e as pessoas com doenças crônicas, né? Eu vou chamar um quadro aqui, que é um quadro que a gente tem no nosso programa, e rapidamente eu já volto para te agradecer. Quero falar com você, síndico. O Marcelo terminou a fala dele dizendo sobre a possibilidade de errar. Todos nós, gestores, temos possibilidade de errar. Quem está à frente tem possibilidade de errar. Mas é melhor a gente errar pelo excesso do que pela falta. E nós estamos falando de vida. Então, síndico, temos que seguir, não fazer reuniões, limpezas frequentes, vamos fazer o excesso. Se lá na frente, daqui a 1 mês, 2, 3, mostrar que estávamos errados, o máximo que aconteceu foi que a gente teve um excesso de zelo. Agora, lá na frente pode mostrar que a gente não foi cauteloso e por conta de nós, por nossa culpa, nós transformamos e prejudicamos e levamos até pessoas à morte. Então, bata no peito, assuma a responsabilidade, tenha sim o excesso de zelo, porque mal não vai fazer, só bem. Então, esse é meu recado para você, síndico. Doutor Marcelo Altona, queria te agradecer pela entrevista, muito rica. Eu sempre tive o desejo de te trazer no programa, ainda vou te levar quando as coisas voltarem à normalidade para o nosso estúdio, mas foi um prazer grande e esclareceu bastante para o nosso público. Foi um prazer e vai ser um prazer ir no estúdio ao vivo também. Queria deixar um abraço aí para toda a tua
a todo o pessoal que te acompanha e dizer que foi um prazer. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Forte abraço a todos. Terça-feira, um novo programa. Fique ligado com informações do segmento condominial, da gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até terça-feira.